Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mulheres Pod. Eu sou a Amanda Abramo. E eu sou a Ana Mondragon. E juntas aqui estamos apresentando esse podcast maravilhoso que tem conteúdo de verdade e de qualidade. E é claro que, como sempre, a gente não pode deixar de passar o recadinho para vocês, que é o de sempre. Mas tenho certeza que muitos aí ainda não fazem, que é compartilhar, comentar e seguir a gente lá nas redes sociais. Inclusive, lá no canal do YouTube, vocês se inscrevam e ativem as notificações para receber todos os episódios novinhos e tudo inédito aí para vocês. Não é, amiga? É isso aí. Se você quiser participar, vamos deixar aqui o QR Code para o nosso grupo de WhatsApp, para ter informação fresquinha. E óbvio, se você quiser ter um podcast como o nosso, vem aqui, conhece a Crosshost, conhece o estúdio que vocês não vão se arrepender. Exatamente, é só ir lá nas redes sociais deles também, @Crosshost, e dar uma olhadinha na estrutura que eles oferecem. É isso aí. E hoje, gente, a gente tem um tema que eu particularmente amei, porque vai falar pra mim. Pra você, pra todas, e já vai adiantar pra quem não tem. É isso aí. A Amandinha já tá se preparando, né, Amandinha? Exatamente. Ela é jornalista, né? Advogada também, tá? E a nossa convidada hoje, ela é criadora da rede Mulheres de 40+. Ela é Vanessa Palazzi. Seja muito bem-vinda, Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, meninas. Que delícia estar aqui com vocês, né? Muito, muito obrigada mesmo. Bom é poder te receber aqui e ouvir tudo que você tem pra falar para essas mulheres de 40+. O bom o mais gostoso é a nossa troca. Porque como a gente estava conversando antes, né? A gente sempre tá aprendendo umas com as outras. Então, eu também tenho muito a aprender com vocês aqui, com certeza. Com certeza. Aquela troca de experiência o tempo inteiro, né? Com certeza. Conta pra gente como surgiu na sua vida, obviamente, esse tema 40+. Porque justamente eu estava para fazer 40 anos, eu tinha passado por uma dor muito grande, a dor do meu divórcio, da minha separação. E um dia, sentada à frente do computador, eu falei, preciso fazer alguma coisa diferente, eu vou fazer 40 anos. Aí eu sentei e falei, será que tem esse nome, Mulheres de 40? Aí eu falei, não tem, então vou registrar esse nome, criei um blog no mesmo momento. E a minha intenção inicialmente era falar com mulheres, assim, dar dicas da Vanessa, falar sobre beleza, sobre maquiagem. Eu sou uma mulher, assim, que eu corto meu cabelo, eu faço a minha unha, eu faço a minha maquiagem. Hiper vaidosa. Isso, assim, não tem nem como você esconder. Vemos, literalmente. Eu adoro. Não, então acho que porque como eu faço tudo isso e faço isso todos os dias, não dá pra ter uma maquiadora tiracolo nem um cabeleireiro. Então, não eu que não realmente fosse ótimo, né? Me viro, até o meu cabelo eu corto, né? Olha eu corto isso. o cabelo, eu pinto meu cabelo, eu arrumo meu cabelo, eu faço tudo. Então eu ia começar inicialmente a falar sobre isso, mas como eu estava passando por um período de muita dor, eu tinha acabado de me divorciar, teve um dia que eu escrevi uma história sobre esse meu luto da separação. E aí quando eu escrevi essa história, as pessoas que estavam começando a entrar no meu blog naquela época, eu era blogueira, né? Comecei como blogueira, elas se identificaram muito com aquela minha história. E elas falaram, nossa, eu também tô passando por isso que você tá passando. Eu também tô sentindo essa mesma dor que você. Puxa vida, como é difícil. E aí eu comecei a contar um pouco mais sobre essa minha dor, sobre essa minha fragilidade, né? A fragilidade daquele momento que eu estava passando, divorciada, com 2 filhas pequenas, tendo que reorganizar a minha vida financeira, organizar a minha casa, e com todo aquele sofrimento que eu estava, né? Com todo o medo que eu sentia naquele momento de estar uma mulher sozinha, com 2 filhas pequenas, né, e passar por todas aquelas dificuldades. E aí as pessoas começaram a se conectar comigo. E eu falei, puxa, que legal, né? Eu não tô sozinha nessa. Exato. Porque a gente, quando passa por alguma situação, assim, de dor, geralmente a gente se vitimiza. É porque a gente sempre acha que é só a gente que tá passando por isso, né? E só não a gente. Você fala, Deus, por que comigo? Ó, vida, ó, céus. Aí você fica assim, nossa, será que isso só acontece comigo? Mas não, acontece com outras pessoas também. E aí as pessoas começaram a se identificar com isso. E eu comecei a
postar as minhas histórias muito reais, muito verdadeiras, daquilo que eu sentia naquele momento. E também eu redescobri a Vanessa, não só como jornalista, mas como uma mulher que sabia contar das suas vivências e das suas emoções. Então isso foi muito legal, né? E depois eu fui melhorando, obviamente, né? Depois a gente passa aquele período de luto, da separação, mas depois eu comecei a ressignificar essa história e comecei a viver e comecei a dividir também essas coisas com ela, né? Com elas, que olha, a gente passei por um momento difícil, assim como vocês estão passando, mas tudo passa. A gente pode dar um passo para frente e a vida continua e ela tem que continuar. Com certeza. E é isso que faz a conexão, né? Eu acredito até que foi um momento de troca para você, não foi? Foi muito, porque eu ouvi as histórias delas também, né? Então você acha que a sua história é trágica, mas aí depois você escuta sempre da outra. Tem uma piorzinha. Sempre tem uma piorzinha. Aí você fala, meu Deus, aí tinha assim... E foram histórias doloridas também, e que me faziam repensar. E aí você fala, puxa, acho que eu não tô tão mal assim, né? Tinham mulheres violentadas, mulheres que sofriam abuso sexual, de filho, né? Nossa, caramba. Mulheres com histórias assim pesadas. E aí virava assim uma coisa, essa troca e uma tentando ajudar a outra, sabe? Então foi interessante essa experiência que eu vivi e até hoje. Depois eu fui para as redes sociais, né? Eu comecei primeiro no Facebook, depois de uns anos que eu fui para o Instagram. E até hoje eu recebo essas histórias de mulheres, né? Sim, hoje também criou o quê? Criou uma rede, como se fosse uma rede de apoio, um grupo, alguma coisa assim? Sim, ou seria... hoje eu converso muito com elas, eu divido as minhas experiências, as minhas vivências. Eu falo também sobre outros temas do universo feminino. Obviamente que dos 40 para os 53 que eu tenho hoje, aconteceram muitas coisas, né? Eu tô envelhecendo. E aí eu comecei a falar também um pouco sobre esse meu processo. Eu falo sobre tudo, eu falo sobre beleza, eu falo sobre autoestima, sobre a maturidade, sobre a menopausa, sobre como eu lido com as minhas questões diariamente, como que eu me arrumo na frente do espelho, como que eu faço a minha maquiagem, como que eu faço o meu cabelo. Agora sim, e o seu público literalmente é 40 a mais. É 40 a mais. Agora, tem diferença mesmo falar para mulheres 40 a mais e mulheres 40 a menos, digamos assim? Tem diferença? Você vê isso na internet? Ah, sim, vejo. Eu tenho conexões com mulheres mais novas, até, por exemplo, com as amigas das minhas filhas, que têm 20 anos. E elas acham o máximo. Ah, sua mãe é blogueira. Sua mãe é blogueira, não. Sua mãe é influencer. Sua mãe é influencer e tal. Eu converso, elas admiram, elas gostam. Eu tenho mulheres que vêm e falam, olha, eu tenho 20 e poucos anos, mas eu já estou te seguindo porque eu quero chegar como você chegou. Né? Como eu falei no começo, né? Aqui o assunto vai ser para mulheres 40, mas também para as que têm menos idade, porque a gente já vai adquirindo uma experiência aí. É interessante, porque, por exemplo, eu me lembro assim da minha mãe nessa minha idade. Não se falava praticamente sobre menopausa. Não. A gente sabia muito pouco. Eu era menina, não ouvia minha mãe falar sobre menopausa. Eu via a minha avó dando um conselho para minha mãe que ela tinha que fazer uma simpatia com iodo para ela passar bem pela menopausa. Hoje se fala muito nisso, né? As pessoas estão falando mais sobre isso. Então é interessante que as meninas de 20, 30, 40 já comecem também a se familiarizar com esse assunto, com esse tema, porque elas vão chegar na menopausa. Sim, é inevitável, não tem por onde correr. A não ser que elas não envelheçam. Então, você não sente que existe um preconceito ainda com as mulheres acima de 40 anos? A questão do tá velha? Olha, eu acho que isso também é um pouco individual. Eu acho que você pensar no preconceito... Eu me sinto ótima. Eu me sinto bem. Eu me sinto bonita. Eu me sinto plena. Eu me sinto madura. Eu me sinto com mais equilíbrio emocional nesse período da minha vida. Então, assim, para mim, essa questão da idade, ela não faz diferença. Mas existe. É claro que existe. A gente não pode negar que o etarismo é um fato. Ele é real.
Né? Tem mulheres que estão desempregadas nessa fase e não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Uhum. Eu tenho várias que me procuram. Falam, Vanessa, me ajuda. Eu não consigo, eu quero me recolocar no mercado. Eu não, sabe, porque por mais que é falado, mulheres 40, assim, já deu uma boa... tirou um pouco desse tabu que tinha antes. Mulher 40 já não serve mais pra nada, né? Porque antigamente era mais ou menos isso. Isso já se quebrou muito hoje, mas mesmo assim, ainda existe um pouco, né? Existe. Tem empresas, por exemplo, outro dia eu vi um anúncio, colocaram no grupo que eu faço parte, de uma empresa que estava contratando e que ela falou, eu não quero pessoas com mais de 40 anos, né? Acho que geralmente a mulher com essa idade, ela já é mais gabaritada. E ela não vai aceitar um emprego, um subemprego, digamos assim, ou não ganhar uma faixa salarial que ela aceita, diferente de uma menina recém-formada. Acho que é muito isso que você pega no mercado, né? Muito. Inclusive, eu sigo um site que é específico, que tem vagas para pessoas de 40 a mais, né? Ai, que legal. E as vagas realmente são essas que você falou. Esses empregos mais... onde as pessoas ganham menos, são menos valorizadas. Isso é uma questão que a gente tem que pensar. É muito complexo, sabe, Ana? Porque a tecnologia, ela está avançando demais. Está avançando demais. Então, alguns empregos não vão existir mais. Não vão, eles estão sendo substituídos. Eu não sei se vocês viram, outro dia eu vi uma reportagem no Japão, por exemplo, não tem mais garçons, são robôs. Eu vi. A Virgínia. Sim, eu vi, ela tava agora ela tá lá, eu vi, foi ontem, antes de ontem, ela postou realmente, ela tava lá num restaurante, garçom pegando o pedido e os robozinhos outros vindo servir, assim, não tinha, né? É surreal, né? E já temos isso no Brasil. Já temos isso, alguns restaurantes já estão muito prático de que os empregos estão acabando. Sim. Por exemplo, no meu prédio, nós temos agora portaria virtual. Sim, verdade. Outra coisa que está se acabando. Portaria virtual. Todo mundo aderindo isso. Nós tiramos os porteiros e ficamos com uma portaria virtual e que é eficiente. Então, assim, é uma realidade. Então, as pessoas também precisam começar a pensar desde jovem de que forma elas vão poder sobreviver. Exato. No mercado de trabalho. Ela tem que ter muita criatividade hoje em dia. Eu tava falando com meu marido, né, e falando assim, gente, como é que a gente vivia sem a inteligência artificial? Pois é, sem GPS. Como é que a gente vivia? A gente passou por isso. Eu venho eu vou falar uma palavra que, na minha época, antigamente... Eu aprendi jornalismo com máquina de escrever, em cima da mesa. Olha a revolução tecnológica que a gente teve. E eu precisei acompanhar. Eu acompanhei e acompanho. E agora eu tô na inteligência artificial. E eu já me pergunto, antes a gente se perguntava como é que a gente vivia sem o celular. Agora eu tô me perguntando, como é que a gente vive sem a inteligência artificial? Né? Não, hoje, sei lá, eu não tenho nem ideia como que a gente viveria. Eu acredito que não dê mais pra viver sem ela. Não é? Eu acredito que sim. E a gente vivia sem. Agora é maravilhoso. Olha, tem inteligência artificial hoje que está criando sites em 5 minutos. Sim, gente. Não só isso, como muita coisa em 5 minutos. Eu quero aprender tudo, assim. Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu não nasci como as minhas filhas. Gente, a inteligência artificial já tá lendo os exames, resultados de exames. Tudo, imagina, eu faço isso. Resultado, você põe lá seu exame, ele consegue isso que eu não entendi. Isso deu alterado e consegue explicar o porquê deu alterado, gente, é uma Não, ele te dá o tratamento, inclusive. Eu fiz um exame essa semana e eu coloquei lá, não entendi muito bem. Peraí, você pode me explicar direito o que é isso daqui? Ele me explicou tudo em 1 minuto, ele me explicou, sem eu perguntar, já me deu o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer, o tratamento que eu tenho que fazer. É isso. Sabe? Já assim, tá dominando, dizem que vai dominar, mas já está dominando. É simples. Mas tem uma coisa que eu penso também. Nós temos que ser mais inteligentes do que a inteligência artificial. A gente tem que ser mais inteligente do que ela. E não pode confiar 100% na inteligência artificial. Também, porque tem a parte má
da inteligência. Tem a parte má, Na né? verdade, eu acho que a inteligência artificial funciona muito como o Google para medicina. Porque a gente pega os pacientes que vão no Google, vê o que tem, antigamente, tá? Sem IA. Iam no Google e chegavam, olha, eu acho que eu tenho isso. Mas o Google, assim como a IA, cabe tudo. Sim. Né? Uma pinta pode ser desde uma pinta até um câncer. Exato. Então a pessoa tem que ter uma base para poder filtrar o que a IA faz. Que essa é a vantagem que nós, mulheres mais 40, temos. Que a gente aprendeu ali, na raça. E quando chegou a IA, a gente só aprimorou. Exato. Né? Ter discernimento e saber utilizá-la a seu favor. A seu favor, exato. Né? Como é que eu vou utilizar isso pro bem e pra mim, de uma forma que... E também eu sou jornalista, eu costumo checar as informações todas. Então eu falo, deixa eu ver se isso tá realmente correto, se faz sentido. Então eu ainda duvido, às vezes, um pouco, sabe? Tem que eu duvidar, falo, deixa eu checar, porque eu não posso confiar 100% naquilo. Por isso que eu falo que nós temos que ser mais inteligentes que a inteligência artificial. Sem dúvida. E eu acredito que isso sirva muito para mulheres 40 mais, porque, como você disse a palavra, lá na época, na sua época, na época das 40, 50, 60 mais, não tinha internet. Então, elas têm que estar se atualizando também para também se enquadrar no mercado, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Sim, claro. Porque também acredito que isso faça toda a diferença. Por exemplo, eu me tornei uma influenciadora digital. Então, assim, eu tinha algumas dificuldades, por exemplo, para editar um vídeo. Eu tive que aprender. Porque eu ficava pedindo para minhas filhas, edita para mim, faz isso aqui. Sabe como é que é adolescente, né? Não quer, né? Ai, mãe, que saco. Ai, mãe, não, agora não dá, tal. Aí, poxa, eu falei, eu tenho que aprender esse negócio aqui. Eu na raça fui e aprendi a fazer. Assim, não sou uma exímia editora de vídeos. Claro, mas o mínimo você consegue fazer. E eu procuro aprender, eu quero aprender a fazer. E você se tornou influenciadora com 40? Ou Sim, pós-40? com 40. Com 40 você já tornou... Olha, eu tenho 53 anos, vou fazer 54 esse ano. Faz quase 14 que eu comecei. Naquela época... de novo, esse daquela época vai repetir muito aqui. É como eu te falei, éramos blogueiras. Tinham as blogueiras, todo mundo acessava o blog. Tudo era blogueira, agora tudo é influencer. Agora é influencer, criador de conteúdo. Então eu acompanhei tudo isso e eu fui crescendo junto com as redes sociais. Tanto que na época que eu comecei... era o Facebook que era o mais forte. Depois veio o Instagram. E foi depois de 4, 5 anos que eu já tinha mulher de 40 que eu fui pro Instagram. Entendi. E comecei a postar. Nesses 14 anos de experiência, quais são as principais dores do seu público? As dores das mulheres de 40, olha, uma dor latente que eu acho é que a mulher de 40 anos tem muitas mulheres solteiras e sozinhas, em busca de um companheiro. Outra dor importante é em relação ao corpo. A mulher que não está bem com o corpo dela, ela não fica feliz. A mulher que às vezes engordou, está insatisfeita com o seu peso. Tem muito essa questão hoje, como se fala muito dessa coisa de beleza, de tratamentos. A gente consome isso. Você abre o Instagram? Exatamente. É o tempo inteiro. É só isso, né? Eu acredito que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. É o tempo inteiro. Beleza, tratamento, estética. Então, tem muitas mulheres infelizes com elas mesmas, né? Que se olham no espelho e falam, puxa, eu não tô igual àquela pessoa que eu tô consumindo na rede social. E a pessoa se espelha muito em outra, né? Ela quer muito estar parecida com aquela pessoa que pra ela... é uma referência, né? É aquilo que ela admira naquela pessoa, né? Parece que se torna uma obrigação de você ser como os outros são. Pra você ser aceita, né? Então, essa é uma dor que eu vejo que as mulheres têm. E às vezes elas exageram, né? A gente sabe que hoje tem mulheres exagerando nos tratamentos estéticos, estão até se deformando, tem mulheres que eu olho assim que eu falo, puxa, eu não reconheço mais. Muda, né? Completamente. Mudou né? completamente. As harmonizações veio pra alterar bastante aí o rosto, né? Muito. Mas assim, falando de estética no geral, saúde física e mental, quais são os autocuidados que você julga essenciais para as mulheres?
Aí é no geral, né? Outro dia eu participei de um programa e me perguntaram assim, você tem algum arrependimento? Eu tenho alguns, né, relacionado a relacionamentos mesmo, mas um arrependimento que eu tenho é de nunca ter sido muito frequente nas minhas atividades físicas. O que eu faço hoje? Hoje eu preciso correr atrás de um certo prejuízo. Então eu gostaria de ter tido essa frequência como você, com esse corpo maravilhoso, que vai na academia todos os dias. Assim, eu gostaria de ter tido essa frequência antes. Sabe assim? 20 anos e ficar desde os meus 20, vou na academia desde os meus 20 direto, eu faço, eu gosto. Porque não por uma questão estética somente. Porque é legal você estar com o corpo bonito, você se olhar mas no espelho, tudo, é o que todo mundo fala, né? Não é só estética, é saúde, é o conjunto, né? A estética é consequência. Mas agora, dos 40 pra frente, a gente começa a perceber que aparecem umas coisas, sabe? Todo dia eu acordo e falo, todo dia. Hoje eu tô com dor nas costas. Aparecem e desaparecem, né? Hoje eu tô com dor nas costas, hoje eu tô com dor no joelho, hoje eu tô... Então, assim, a gente sabe que a atividade física, ela te ajuda a você ter um melhor desempenho, a você envelhecer melhor, a você ter mais longevidade, a você ter mais mobilidade. E é isso, eu quero ser uma velhinha sacudida, sabe? Aquelas que sobe na escada e desce e tal, e vai e abaixa, e pega a sacola e vai no mercado e carrega peso. Com certeza. Então, hoje eu vou pra academia e falo pro menino lá que me dá treino, aumenta, por favor. Aí ele fala, pode, aumenta o peso, por favor, tá leve. Isso aí. Leve, isso já é um bom sinal. Se você mesmo tá percebendo que tá leve, tá querendo aumentar, você já tá ótimo. Não, eu faço isso, eu quero me superar também, né? Mas eu já acordei com uma dor nas costas e não tá... Mas acredito que, às vezes, mesmo com academia, isso, determinada idade, só vai... Não, tem uma parte do estresse, né? Eu acho que o corpo fala. Também. O corpo fala e fala muito. Então, assim... Tem épocas que eu assumo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou aquela mulher que eu quero pegar tudo e fazer. E não quero pedir nada pra ninguém. E eu vou, e eu resolvo. Eu faço aqui, ainda eu cuido da casa, eu vou no mercado. Eu não quero que falte nada. Eu coordeno as coisas da minha casa. E eu faço o trabalho. E eu tô conectado em vários ambientes, várias frentes que eu tenho, né? E aí chega uma hora que eu falo, gente, eu preciso dar uma parada, porque senão o corpo começa a te dar sinais de que você está estressada. Eu tenho consciência disso. Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. Então a gente precisa se cuidar também. É gostoso trabalhar, é legal, você tá sua cabeça, sua mente, mas também a gente precisa de momentos de calma, de tranquilidade, né? Da gente praticar a nossa fé, que é importante também. E eu acredito que isso englobe qualquer idade, né? Qualquer idade. Qualquer idade a gente precisa. Não é só porque você tem 20 anos, você tá com gás todo pra fazer isso, que você não tenha que ter esse momento seu, o momento em que você para, desacelera. De autocuidado, né? Exato, de autocuidado. A academia, por exemplo, é um autocuidado pra mim. Eu adoro fazer. Eu falo pra mim que a academia é a minha terapia. Tanto que eu vou cedinho, se eu não for, eu não consigo ir mais. Eu acho também. É uma coisa boa, você descarrega as suas tensões, você sente, né? Tem aquela questão da endorfina. É endorfina? Isso. Tem a endorfina que você libera, então dá aquela sensação de bem-estar depois. Então, é uma coisa que eu também tenho programada e que eu não desmarco os meus compromissos por causa da academia. Certíssima. Eu falo, não, certíssima. Aqui em primeiro lugar. Eu falo, tem um compromisso assim. Hoje não posso. Por quê? Não, porque eu já assumi um outro compromisso. Então, deixar... Não, mas olha, não é... Eu não acho feio falar, não posso desmarcar, vou pra academia. Que as pessoas falam, vai na academia, mas o compromisso... Gente, o compromisso de academia é importante também. Pra mim, eu englobo como uma reunião, como o trabalho, pra mim é uma extensão. Então, quando eu falo academia, eu falo para as pessoas, não tenham vergonha de falar que você não vai desmarcar algo devido à academia, porque a academia também é um compromisso. E é o maior compromisso da vida, porque é o seu compromisso com você mesmo. Isso aí, adorei. É isso aí, é isso que eu penso. Eu já penso logo assim. Então, quando eu falo academia, tá? Então, é assim, eu tô trabalhando. A minha mente, eu trabalhando. Não, a sua mente, o seu corpo, a sua saúde, o seu bem-estar, tudo isso. A mulher é um ser que cuida. Mas antes de cuidar dos outros, ela tem que cuidar de si. Sim. Concorda?
Ah, lógico. Como que ela vai dar conta se ela não cuida de si mesma? Se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. É isso aí. Em todos os sentidos, não só de corpo, mas de mente, de cabeça, de tudo, né? Exato. Antes da gente começar a gravar, eu achei curioso, porque a gente tava falando de cabelo, sabe? Cabelo, ela tava dando umas dicas de como o cabelo dela tá lindo, maravilhoso assim. Aí a Amanda falou, faz um birotinho e coloca pra dormir. Ela, não, dormir com birotinho no cabelo com o marido? Por que não? Por que dormir plena, bonita, maravilhosa? Eu não sou aquela mulher que usa pijama de ursinho. Não gosto. Eu não uso pijama de ursinho. Eu uso um pijama bonito pra dormir. Com o meu marido, mas muito mais pra eu me agradar do que pra agradá-lo. Eu quero me olhar no espelho antes de dormir, me achar bonita. Eu passo o perfume pra dormir. Eu durmo bonita. Sim, então, mim, assim, eu não pra vou... ele, mas é mais pra eu mim não também. vou dormir de Dona Florinda com meu marido lá, não quero. Eu gosto que ele também, ele faz isso por mim. Ele também se arruma, ele toma banho, ele tá cheiroso, perfumado, ele faz a barba. Eu acho justa a troca, justa essa troca. É justa a troca. E também quando ele não tá, eu falo, dá, né? Se cuida. Ou eu falo, eu vou te cuidar hoje também. Vem cá que eu vou dar uma cortadinha no seu cabelo, vou te arrumar. Isso. Eu acho que isso é uma coisa tão gostosa de se fazer. Você fazer isso pro outro e por você também. Então, eu tô sempre bonita, eu tô sempre arrumada, até pra dormir. E assim, é uma vaidade minha? É, mas eu gosto. Eu não gosto de me olhar no espelho e me achar feia. Mas eu acredito que isso é importante, porque também mexe na autoestima. Você vai se olhar e falar assim, ai caramba, hoje eu tô horrível. E a hora que você pensa isso, você já incorpora isso. Você incorpora que tá horrível. Exatamente. Vou te falar uma coisa, Amanda. Quando eu engravidei, quando eu tive as minhas filhas, eu estou casada pela segunda vez, né? Mas quando eu era casada com o pai das minhas filhas, eu tava amamentando a minha filha e tal. Depois que eu terminava de fazer tudo, que eu acordava, amamentava, eu ia tomar um banho, eu sabia que eu ia ficar em casa, tava cuidando de bebê, eu me arrumava inteira, eu me maquiava, eu ficava em casa bonita. Na pandemia eu fiz a mesma coisa. Olha. Na pandemia que tava todo mundo de pijama, se bobeasse eu tava de salto andando aí na minha casa. Você vê, e parece que não, mas isso mexe com o psicológico. Totalmente. Lógico que mexe. Totalmente. Veja um dia que você tá doente, você tá gripada, você tá jogada numa cama. Você passa no espelho e fala, nossa, eu tô horrorosa, eu tô feia, tal. Não, e só de falar você se sente pior ainda. Você se sente mais feia, vamos falar a palavra mais grotesca aqui, a gente se sente um lixo. Exatamente. E aí, assim, você toma um banho, se arruma, tal, você fica até mais disposta. Fala, nossa, agora eu tomei um banho, arrumei meu cabelo, puxa, eu tô mais disposta. Pra mim, sabe uma terapia que eu adoro fazer? Eu tenho uma caixa desse tamanho de utensílios de fazer minha unha. O dia que eu tô assim, estressada, meio tensa, meio nervosa, eu vou pro meu quarto, no meu cantinho, eu ponho lá em cima da cama, coloco uma toalhinha, vou lá e fico fazendo minha unha. É uma terapia pra mim. Eu adoro, e depois eu fico assim, olhando minha unha, eu vou lá no meu marido e falo, gostou? Gostou dessa cor? Tá legal? Eu adoro fazer isso. Né? Então, acho que é um cuidado gostoso que eu tenho comigo. Sim, eu acho que todo mundo, ou toda mulher deveria saber identificar esse ponto nela e ver o que seria bom pra ela nesse momento que você tá falando, e o que seria bom pra ela fazer. Fazer a unha, ir lá escovar o cabelo, ir lá tomar um banho, esfregar o cabelo e ficar pensando, assim, cada um tem alguma coisa, né? Mas eu não tenho dinheiro pra ir ao cabeleireiro. Faz na sua casa, se arruma. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu faço minha unha, eu faço o cabelo, eu corto meu cabelo, eu pinto meu cabelo. Essa semana eu coloquei lá, eu pintando meu cabelo para as mulheres. Todas falam, ai, que legal, você que faz? Qual que é a tinta que você usa? Não, isso que é legal. Quando você é influenciadora, uma coisa bacana é isso, né? Das pessoas se identificarem ao ponto de querer saber mais de você, pedir opinião, ou querer saber o que você faz para poder se espelhar em você e fazer a mesma coisa, né? E eu acho ótimo, e eu falo, eu não tenho assim, não vou contar qual é o segredo da cor da tinta que eu uso no meu cabelo. Não, é bobeira. Não, também quero que elas se sintam bem, sabe? Eu quero que as mulheres fiquem felizes também. E eu quero justamente isso, mostrar para elas que elas também podem fazer.
Você sempre foi assim? Ou isso tudo te despertou depois de uma certa idade? Não tem nada a ver com a idade nesse caso. Nossa, acho que eu nunca mudei. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui alegre, eu sempre fui animada, eu sempre fui sorridente. Eu sempre gostei de carinho, eu sempre gostei de abraçar as pessoas, eu sempre gostei de estar com pessoas. Eu tive uma mãe muito legal. Eu tive uma mãe muito bacana, assim, que tinha esse jeito parecido comigo. Mas eu era um pouco mais do que ela, porque eu já gosto de microfone, eu sempre gostei de falar. Mais extrovertida, né? Mais extrovertida. Minha mãe era um pouco mais, assim, tímida, mas a minha mãe, não tímida, a minha mãe era uma pessoa bastante comunicativa, mas eu acho que eu ainda sou um pouco mais do que ela, né? Então eu tive esses bons exemplos também da minha mãe. Minha mãe era essa mulher que cortava o próprio cabelo, que pintava o cabelo, que fazia a unha dela. E eu te falo que as minhas filhas fazem a mesma coisa que eu. Pois é o exemplo, né? É o exemplo. Só que eu precisei individualizar as caixinhas de unha, porque eu tenho só as caixinhas, né? Só as unhas, eu acho que um pouco de tudo, né? Não, porque as maquiagens você tem que duas meninas? Duas meninas. Quer compartilhar muita coisa, é muita coisa pra compartilhar. Roupa, maquiagem. Não, você imagina que é, né? Às vezes eu vou colocar roupa, gente, cadê aquele meu casaco? É justo aquele que elas achavam que eu nunca ia pedir, né? Mas é sempre assim. Cadê aquele meu casaco que eu tô procurando? Ah, mãe, tá aqui. Ah, tá aí. É sempre assim. É muito assim. E ainda mais tendo uma mãe bonita e, que eu digo assim, jovem de todos os sentidos. Porque eu falo que a idade tá dentro da cabeça. O que você me diz sobre isso? Eu me sinto assim, eu vi falando, gente, idade tá na cabeça de cada um. Cada um tem a idade, cada um se sente com a idade que quiser. Eu me sinto ótima, sabia? Eu me sinto cada dia melhor na questão da minha cabeça, sabe? Eu não vejo que a idade afeta o que eu penso, a minha personalidade, nada disso. Aliás, eu nem fico pensando nessa questão da idade. Para mim, eu vou seguindo a vida sem ficar pensando muito. Vou fazer... Tanto que eu não me importo em falar a minha idade. Eu falo, eu tenho 53 anos e me orgulho disso. Isso e quando é eu tiver 60, eu vou falar, eu tenho 60. E com orgulho. Quando eu tiver 70, eu vou falar, vou botar uma plaquinha, eu tenho 70. Sabe? Quando eu tiver 80, eu vou falar, 80. Mas isso é algo novo. Não importa isso. Eu acho que esse mês eu vi uma frase que nós somos a primeira geração de mulheres 40 a mais que tem orgulho em falar a idade. Porque antigamente não. Antigamente era escondido. Só escondia, mentia. Então assim, eu acho lindo uma pessoa que vira e fala assim, eu tenho 53. E não, orgulho. Eu falo isso, mas eu vejo que tem mulheres que escondem ainda. Tem algumas que têm esse problema, né? E eu sou um pouco indiscreta. Como eu não tenho esse problema, eu pergunto pra pessoa, quantos anos você tem? Nossa, mas você fala isso, agora me lembrou. Quando eu era pequena, minha mãe falava que essa era uma pergunta que não se fazia. A nenhuma mulher se fazia. Mas eu sou cara de pau, eu pergunto, e você tem quantos anos? E às vezes a pessoa finge, já aconteceu da pessoa fingiu que não ouviu, eu falo, será que ela não escutou o que eu falei? Mas não é, porque tem algumas mulheres que ainda se incomodam com isso. Exato. Como eu não me incomodo, eu às vezes pergunto. Tanto falo quanto pergunto, tá? Eu tanto falo quanto pergunto. Quantos anos você tem por falar isso? Por falar nisso, eu vou falar porque eu também não tenho problema nenhum de falar a minha idade. Ou pelo menos por enquanto, brincadeira, não tenho. Hoje eu tenho 36 anos. Olha lá. E você? Eu tenho 41. Tá ótimo. Tá vendo? E outra coisa que não pode falar, nossa, como você tá bem pra sua idade, né? Nossa, é perfeita. Outro dia, mas você se ofende? Não. Nem eu acho o máximo a pessoa Mas falar. Você sabe que, acho que a primeira vez que eu senti os 40 pesarem foi com 40 anos, quando falaram, uma menina de 20 e poucos anos falou pra mim, nossa, quando eu chegar na sua idade, eu quero chegar como você. Nossa! Foi a primeira vez que eu senti pesar. Porque eu falei, poxa, eu falo isso pra minha avó, que tem 90, né? Mas assim, foi. Depois eu parei pra pensar, falei, poxa, que elogio gostoso, que bom. Elogio, eu também acho que é um elogio. Que elogio eu também gostoso. acho, mas não, algumas mulheres pensam que isso é uma questão do etarismo e tal. Eu não vejo assim, eu vejo mais como um elogio mesmo, acho gostoso. Eu também vejo como um elogio. A pessoa falar, nossa, como está bem pra sua idade, né? Assim, nossa, eu vivo falando isso sempre. Não, será que eu acabo ofendendo alguém? Porque eu falo isso toda hora. Eu falo, nossa, mas não parece que você tem tudo isso, não. Eu falo, olha isso, eu falo isso, mas é natural. É natural. Você tá sendo discreta, lá. Viu? Tem mulheres que realmente não estão bem pra idade, ou que não se cuidaram, Exato.
que infelizmente, talvez, sei lá, a gente não sabe as condições, mas não conseguiram chegar bem na idade. Mas o cuidado vem de antes. É o que eu falei da questão da academia. É exatamente igualzinho à academia, é o cuidado. Chegar bem aos 40 começou aos 20. Exato. E assim por diante. Eu acho Você sempre se cuidou, por isso você tá maravilhosa assim. Mais ou menos. Não, sempre se cuidou. Não, eu sempre me cuidei, mas é o que eu falei, eu podia ter me cuidado mais, sabe? Mas tá bom, me sinto bem, tô bem comigo mesma, tô feliz. Agora sim, tem essa questão também da gente, essa coisa interna da felicidade. Eu ia falar isso agora. Às vezes você brilha muito porque dentro de você tá tão plena e satisfeita com você mesmo que você isso sai no físico da pessoa. Ah, com certeza. Isso você não precisa abrir a boca, tá no seu olho, tá no olhar da pessoa, tá no sorriso da pessoa. A pessoa nem precisa falar nada pra mostrar que ela tá bem e feliz com ela mesma. Mas você me olhando assim, parece que eu não pago o boleto, né? Não, parece que você não paga. parece milionária. Parece a milionária ali, plena, bonita, arrumada. Eu tenho também as minhas questões. Tenho os meus problemas. Eu tenho, né? A gente tem as nossas coisas. Inevitável, todo mundo vai ter. Inevitável. Você sempre tem que resolver alguma coisa, uma questão. Às vezes a gente tem um problema familiar. Você tem questões, às vezes, graves que você tem que resolver. Mas eu procuro manter essa minha positividade. Eu vou falar para vocês, o ano passado, a minha família sofreu um acidente gravíssimo na África do Sul. Era véspera de Natal e eu precisei desmarcar tudo que eu tinha, toda a minha programação para ir socorrer o meu irmão. E eu fui para lá e, diante de uma situação gravíssima, eu busquei uma força que eu não sabia de onde vinha, né? Eu pedi a Deus e falava, me deixa forte para eu poder superar todas essas questões e continuar. E lá, quando eu estava lá na África do Sul, eu fui a porta-voz da minha família. Então, quando chegava a noite, eu precisava fazer um relatório de tudo que estava acontecendo com todos e ficar forte para aquilo. E hoje as pessoas me encontram, muitas que acompanharam esse caso, e me abraçam e falam, nossa, eu tenho uma admiração por você, porque diante daquela situação, você conseguiu transformar aquilo numa coisa boa. A gente ficava aguardando para te ouvir. Mas ninguém sabe que lá... O que você passou ali, né? Eu tava chorando todos os dias. O quanto você não teve que engolir para poder se mostrar forte e passar aquele recado como... Olha, gente, fica tranquilo, vai dar certo. Era um recado de positividade. Olha, tudo que eu preciso agora é ser positiva, né? Então, eu não tenho outra saída neste momento a não ser positiva, a não buscar mais a minha fé, acreditar mais em Deus e pedir para Ele me ajudar. Porque tem horas que a vida da gente, você não tem o que fazer. Com certeza. Você precisa da ajuda de Deus. É só Deus que pode resolver. Só Deus pode dar um milagre na sua vida. É a fé. E se você tem... Você chorou? Eu me emociono com a história. Maravilhosa a história, né? É muito bom. É bom escutar isso. Viu que eu digo que a idade também traz... Você tem histórias para contar e dentro dessas histórias a pessoa acaba se identificando. Sim. Isso, querendo ou não, é uma forma de você evoluir a sua maturidade. Você ter mais, você vai escutar a história, você vai se esperar, caramba, será que, sei lá, eu vou ter essa idade, eu vou pensar assim, eu vou fazer assim? Eu acho muito bacana isso, eu gosto muito de ouvir histórias, ainda mais histórias de pessoas vividas como você, é excelente isso. Obrigada. É maravilhoso. A vida é uma caixinha de surpresas, a gente não sabe o que vai acontecer. E nós nunca estamos preparados para aquilo que vai acontecer. Não dá para você falar, eu preciso me preparar. Não, a gente nunca está preparado para as coisas que podem nos acontecer. É vivendo e aprendendo. Mas essa bagagem, por exemplo, que eu tive, né, essa experiência que eu tive, embora ela fosse muito drástica, dramática, ela me trouxe uma força muito grande. Uma força muito grande, e isso aumentou muito a minha fé em Deus. Muito. E é uma coisa bacana de se ter depois dos 40, né? Você aprender sempre, né? A entender, porque a gente fica buscando muito. Eu busco muito Deus, eu faço muitas perguntas ainda. Sim. Eu busco e pergunto e quero entender.
né? Mas Deus me faz entender muitas coisas na minha vida. Ele às vezes ele mostra, ele te faz passar por situações, você pergunta pra ele, ou você pede algo, aí você vai passar aquela situação, mas você nem imagina que talvez aquilo é a resposta. Sim. Mas você precisa passar por aquilo. E ele responde, viu? Ele me responde. Eu acredito. Mas não é só pra mim, ele responde pra todos nós. Pra todos. Basta a gente saber ouvir, identificar os sinais. Eu já tive uma experiência maravilhosa de pedir a Deus um sinal num dia, de manhã, e à noite ele me deu o sinal. E eu acredito. Verbalizado, inclusive. Olha, eu estou vindo falar aqui pra você porque eu sou resposta da sua oração. Ai, que legal. Isso aconteceu comigo. E eu passei 3 dias depois chorando por conta dessa experiência e falando, Deus, obrigada, eu sei que você me ouve. Oh. Tá vendo? É isso, gente. Não podemos perder a fé nunca. Jamais. Mas não é só comigo, com vocês também. Viu? Com certeza. Agora sim, ó. Vamos voltar um pouco pra parte de rede social. Você é Vamos. influencer, Botar 40, 50 a mais. Você acha que hoje é mais difícil para essas mulheres de 40 a mais entrarem e também fazerem algo nessa parte da internet? Não. Eu acho que, inclusive, é um excelente caminho para as mulheres que querem produzir, empreender, fazer alguma coisa. Eu falo assim, a mulher que faz bolo dentro da casa dela, ela tem que estar nas redes sociais. A mulher que vende cosméticos, ela tem que estar nas redes sociais. É importante. Eu sou da área da comunicação, então eu prezo muito por isso. E vejo muitas mulheres de 40, 50 a mais que estão se tornando hoje, como eu, uma empreendedora digital. Eu sou uma empreendedora digital hoje. Então, mais do que uma criadora de conteúdo, uma influenciadora digital, eu sou uma empreendedora digital. Sim. Então, muitas mulheres estão encontrando esse caminho. E é um caminho para essas mulheres que não sabem o que fazer, que muitas vezes estão desempregadas, que estão em busca de uma vaga, mas não é aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela gosta. Tem mulheres que depois dos 40 anos descobrem os seus talentos. Sim, mudam de área, inclusive. Mudam de área. Eu tenho uma amiga que era... Ela foi do ramo da moda por anos e anos e anos e, assim, fantástica, entendia tudo sobre moda, ainda entende. Mas na pandemia, ela resolveu fazer esfirras com a mãe dela. Aí eles estavam lá sem fazer nada, a mãe é árabe, começaram a fazer esfirras. Ela virou hoje um negócio fantástico, maravilhoso. Ela saiu do ramo da moda. Olha só. E tá vendendo esfirra e o negócio dela indo super bem. E ela se encontrou naquilo que ela faz. Porque tem mulher que fala assim, eu já fiz isso a minha vida toda, agora, sei lá, tá com 40 e poucos, hein, 50, fala, agora não adianta eu mudar mais, né? É o famoso tô velha, né? Tô velha, não adianta eu mudar mais, né? E eu acho que não tem idade pra isso, você pode, acho que mudar... A qualquer hora. A qualquer hora, contanto que você consiga, que você tenha saúde pra isso, no caso, eu acho que tudo é válido. Existe uma palavra chamada persistência. Você tem que ser persistente naquilo que você faz, porque é muito fácil, é muito difícil, às vezes, você começar alguma coisa, mas é muito fácil você desistir rapidamente. Sim. Então, você não pode desistir, você tem que continuar. Às vezes você, não deu certo aqui, caí, peraí, vamos tentar uma outra estratégia, vamos ver o que eu posso fazer aqui, de que forma que eu posso atingir o meu público, deixa eu ver o que as pessoas querem consumir. Eu já vi muitas pessoas, às vezes, fazendo esses cursos online, que as pessoas não compram. Às vezes a pessoa investiu muito dinheiro naquilo, mas espera aí. Ela fez uma pesquisa se o mercado estava querendo consumir esse produto que ela tem a oferecer, ainda que seja um produto digital? Será que as pessoas querem consumir aquilo? Então, acho que tem muito isso, você também ter essa percepção. Até, por exemplo, para a mulher que faz bolo. Ela faz bolo de vários sabores lá, mas o melhor bolo que ela tem é o de maçã com nozes, que todo mundo pede. Então, vamos investir nesse bolo de maçã que é o meu carro-chefe. Teve gente que começou, tem uma marca aí de brownie super famoso, que eu não sei o nome agora, mas ele começou vendendo na faculdade.
Brownie do Luiz, lembrei o nome. Ah, é. Brownie do Luiz. Lembra? Famoso, Ele começou... Assim, é o brownie na lata. Ele começou Ele a vender na faculdade aquele brownie, não sei o que, todo mundo comprava o brownie, era a receita da avó dele e tal. E ele foi aperfeiçoando a coisa, aí ele começou a fazer uma embalagem bonita, a apresentar o produto dele de uma forma diferenciada. E hoje as pessoas querem consumir justamente isso. Elas querem consumir a experiência diferenciada. Então, você que está aí na sua casa, né, ali, você que está aí na sua casa fazendo uma coisa diferente, procure oferecer uma experiência diferenciada. Eu já recebi bolo embalado num paninho chita super bonitinho, que você fala, ai, eu quero de novo. Sim, eu quero comprar de novo só por causa do paninho, né? Acho que tudo aquilo que te traz uma experiência diferente ou uma coisa, um visual diferente vai te fazer você querer consumir mais aquilo, né? Sim, e aí você agrega valor, você agrega qualidade ao seu produto. Então, esse diferencial faz a diferença, né? Ô, Van, agora sobre esse relacionamento. Você acha que existe uma diferença nos relacionamentos, tanto interpessoais, amizade, tá? Como relacionamento entre homem e mulher depois dos 40? Sim. A gente fica um pouco mais seletiva. Seletiva, sim. Você perguntar quantas amigas você tem hoje, você falar uma? Não, eu tenho algumas. Eu tenho algumas, porque eu sou uma pessoa que eu sou demais até, assim. Até me irrita. E às vezes eu me irrito comigo mesma, de tanto que eu sou, sabe? Eu gosto de pessoas, eu gosto de fazer amizade, eu adoro estar com pessoas, né? Interagir. Eu gosto muito de conectar as pessoas que eu conheço também. Mas eu acho que, na minha intimidade, eu fiquei bem mais seletiva. Tem coisas assim que eu não faço questão. Não faço questão de ir a uma festa se eu não estiver com vontade. Eu não faço questão de ir a um jantar. Eu tenho facilidade para dizer não se eu não quiser ir, né? Num lugar que eu sei que eu não vou me sentir bem. Eu sou um pouco mais seletiva hoje em dia para levar pessoas dentro da minha casa. São pouquíssimas as pessoas que eu levo para dentro da minha casa. Então, mas você acha que isso, a idade, conforme a gente vai tem idade, isso é o que impacta de fato? A idade impacta nisso, né? Impacta, porque eu começo a prezar hoje muito mais a minha família, o meu convívio familiar, as pessoas com que eu sei que me amam, do que muitas vezes trazer pessoas para dentro da minha casa que às vezes a energia não é tão bacana, sabe? Eu acho que a casa da gente é um lugar que é o seu templo sagrado. Eu falo tenho que é a minha sagrado. casa como um templo sagrado. Então, não que eu não queira sair com os amigos, às vezes eu prefiro ir num ambiente fora do meu lar. Sim. Sabe? Vamos para fora, vamos a um restaurante, a um lugar gostoso e tal, eu topo. Mas muitas vezes levar para dentro da intimidade da minha casa, eu sou bastante seletiva nesse ponto. Não, eu acho hiper e super importante, né? Mas isso foi depois dos 50, porque acho que nos 40, assim, eu enchi minha casa de gente. Tava lotada. Eu ia colocando umas pessoas aleatórias e de repente falava, nossa, encheu a casa. Ficava ruim a energia, não fluía. Depois são pessoas que eu perdi o contato também, que não deu muito certo a amizade, sabe? E era tudo assim, vamos fazer o jantar, vamos tal. Aí eu trabalhava pra caramba, né? Porque você vai fazer um jantar na sua casa, né? Você trabalha. Exato, muito, pra caramba. Né? Inclusive a sujeira no final sempre fica pra você. Exatamente, e a louça. Mas também isso é uma coisa que eu comecei a pensar, né? Eu falo, pra fazer um jantar, eu tenho que pensar nisso, na entrada, no que eu vou servir, no aperitivo, nas bebidas, o que cada um bebe. Aí hoje você tem que perguntar se a pessoa é vegana ou não. Nossa, eu ia falar isso. Você tem que pensar no que vai agradar a pessoa e não você. Você não pode fazer uma comida que você gosta. Você vai ter que fazer a comida que as pessoas gostam. Mas será que a pessoa come carne? Será que come peixe? Será que não come? Fico meio tensa. Por exemplo, eu faço muito bem um prato que é carbonara.
Aí Caiu o negócio aqui. o meu marido fala assim, olha, mas eu vou chamar tantas pessoas. Eu falo, ai meu Deus, muita gente pra fazer o carbonara, não vai dar certo. E carbonara é uma coisa que você tem que fazer um pouquinho, sabe? Bem artesanal. É artesanal. Então, assim, eu prefiro, vamos pra algum lugar juntos, a gente confraterniza, depois cada um volta pra sua casa. É a melhor adoro coisa. isso. Hoje é a melhor coisa que tá se tendo. É a melhor coisa. Verdade, a gente precisa pensar nisso. E, de fato, quando a gente é mais jovem, a gente quer festa, a gente quer curtir, né? E depois, Eu com a idade, gosto, você eu vai... gosto. E com a idade, eu acredito, sim, que você vai sossegando um pouco. Não que você não... É isso que você tá falando, eu gosto. Não é que você não... Você vai deixar de fazer. Mas aí você vai selecionar mais a forma que você vai fazer, né? Sim, com certeza. Com certeza. As suas filhas são com quantos anos? Eu tenho uma de 19 e uma que vai fazer 21 agora. Elas são Rafaela e novas, Giovana. E como é que elas veem essa experiência de ter uma mãe influencer? Elas gostam. Elas gostam. Elas não querem pra esse caminho. Não, super Tímidas? assim. Super na delas, não postam quase nada no Instagram. Aí quando postam, elas põem uma foto de costas assim, olhando. Eu falo, meu Deus. Assim, Igualzinha a mãe, né? uma das minhas filhas tem 4 fotos no Instagram, a outra acho que Caramba, tem 5. Igual a mãe, igualzinha a mãe. Idênticas. Elas são mais low profile, assim, elas não gostam. Tem uma que tá na faculdade fazendo direito e a outra é da área de comunicação. Ela tá fazendo publicidade e propaganda, tá se formando, inclusive. Mas ela gosta mais desses bastidores da área de criação, ela é super criativa. Atrás das Ela gosta de ficar por trás. Ela não gosta de assumir a frente. E assim, as minhas filhas, vamos tirar uma foto? Aí, ai mãe, não quero tirar foto, não gosto de fazer vídeo. Então eu respeito também, sabe? Elas não querem, então eu não faço. Mas agora elas... sim, essa geração, né? Essa e uma mais nova do que as suas filhas, você tá falando. Você acha que vão ser mulheres de 40 a mais, 50 a mais, totalmente diferentes das de hoje? Eu acho que sim. Eu acho que elas vão ser melhores do que a gente. Mas porque já, querendo ou não, tem muita informação, eu acredito que elas vão ter um pouco mais de consciência, né? Sim, mas me preocupa um pouco essa questão do celular também. Você já viu como é que tá hoje? Não, tá uma coisa descontrolada. Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Não vou mentir, é o celular. E antes de dormir? Também. E os jovens, o que eles estão fazendo o dia inteiro nesse celular? É um pouco complicado, né? Eu me preocupo um pouco com isso. Você acha que vai ter um impacto muito forte lá pra frente? Porque se nós estamos nessa, né? Eu fico o dia inteiro também no celular. Eu fico, mas assim, querendo não, e é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Trabalho com a internet, você fica o tempo inteiro vendo, sei lá, aprendendo coisas. Tudo que você vai fazer é pela internet. Me preocupa um pouco com as relações interpessoais, como elas vão ser no futuro. Porque as pessoas estão muito virtuais, digital, né? Muito virtuais, no digital. Né? Tem uma série que eu assisto, vocês já assistiram? Black Mirror? Aquela série. Eu já até sei, porque assim, muita coisa ali é uma coisa real que já está acontecendo, inclusive, né? Muito real. E aquilo me faz muito pensar na vida da gente, né? Eu procuro ainda com meu marido, a gente procura se desconectar um pouco, mas tem muito isso, né? Eu falo pra ele, você falou pra eu não pegar o celular, mas você tá pegando. Aí ele fala a mesma coisa pra mim. Mas você também falou, e olha aí, já você tá no celular, desliga o celular. Aí às vezes a gente fala, então vamos colocar os celulares aqui, pelo menos pra gente jantar e se conectar durante o sabe o que eu acho meio bizarro hoje? Porque assim, você tá conversando, aí você fala, não, mas você viu aquilo, sei lá, você viu aconteceu alguma coisa, sei lá, caiu um prédio. Não vi. Não, então peraí. É isso. Você não tá usando o celular, mas automaticamente já pega pra mostrar. Isso. Porque você tem que mostrar daquilo do que você tá falando. Exato. E aí, automaticamente, você volta de novo. Porque você vai na rede, você procura, você mostra. Aí ele fala, não vi, peraí, vou pegar agora pra ver. Aí pega o dele. Aí, gente, é assim. Nossa, é uma coisa que a gente tá meio alienado de fato, né? De fato, muito. Mas não tem mais como reverter, gente. Não tem, né? Eu acredito que não. Não tem. Você tem que porque a gente precisa. Igual você tá fazendo. Como é que eu faço agora? Esquece. Não dá. Ana, com 2 meninas, são moças. Como é que eu falo? Para com o celular. Quando eu era pequena, você conseguia. Nem os pequenos mais hoje. Agora você não tem mais como controlar isso. Minha filha tem 11 anos, ela foi fazer
uma tarefa da escola, e aí ela virou pra mim, sei lá, ela perguntou alguma coisa que eu falei assim, ai filha, a mamãe já esqueceu isso, não lembro. Vai lá no Google e dá uma olhadinha. Então assim, eu mesmo tô mandando a menina no celular. Então, não tem como. A gente fala, mas tudo que a gente faz é uma coisa que volta pra internet. E não tem, a gente tá preso, pra ser sincera, a gente tá preso. Mas isso não é algo, não vejo como algo negativo. Na nossa época a gente ia pra Barça. Na minha época era o novo conhecer, Essa né? minha época de novo. Voltamos na minha época de novo, você viu, né? Eu falei que ia voltar de novo. Obrigado que existe o Google hoje, né? Sim. Você sabe que eu fui fazer um exame essa semana? E aí, não sei por que no meu prontuário eu tinha uma alergia lá. Aí a médica veio, né? E falou, olha, no seu prontuário aqui do hospital tá dando que você tem uma alergia. Aí ela mesma falou, a Dex, não sei o que tá lá. Ela não conseguiu completar o nome. Aí eu falei... Aí vai lá procurar rapidinho, né? Eu falei assim, eu não tenho essa alergia, né? O que é isso? Ela falou, eu também não sei, eu tenho que pesquisar. Então, você viu como é que é? Eu também não sei, eu tenho que ir lá pesquisar. Aí eu falei, olha, mas eu não tenho alergia a nada, não. Tá tudo bem, pode fazer o exame. Então, olha só. Você Então, vê como olha é que é, em que né? ponto nós chegamos, né? Sim. Sobre... Eu acho que antes a gente tinha muito mais essa coisa da memorização. Então, você precisava memorizar. Hoje, você tem a segurança que você tem um Google, que você tem uma inteligência artificial, então você não se preocupa muito com isso. Né? Às vezes, a gente até, quando esquece alguma coisa, você fala, eu vou pedir ajuda aqui pro Google, eu esqueci como é que é o nome daquele negócio mesmo. Mas aí eu quero saber como é que chama... Até a forma de escrever. Esse negócio que está em cima da mesa, que tem umas bolinhas, que... Eu não lembro como é que chama isso daqui. Aí eles falam. Aí você fala, ufa, né? Não, eu falo até, às vezes, uma palavra. Nossa, será que eu pus o acento certo? Não, aí você vai lá e procura. Então, assim... Quer maior exemplo que número de telefone? Antigamente de gravar. O telefone de todo mundo. Eu não sei de ninguém. Hoje eu sei o do meu marido e da minha mãe. Acabou. Também. Não, eu sei só o meu e do meu marido, só. Quer saber outra coisa? Ontem eu precisei fazer uns cartõezinhos. Eu precisava escrever. Saía tudo errado. Eu tava escrevendo errado. Eu esquecia de colocar o pingo no i, Viu? Porque a gente digita, a gente só digita. É só digita e ainda tem o corretor pra ajudar. A gente escreve no celular quando você precisa lembrar de alguma coisa. A única coisa que eu faço muito bem é minha assinatura, mas se você precisar escrever uma carta, vai saindo assim, falta o tio, falta o C cedilha, tem que voltar lá. Eu nem sei como tá minha letra mais. Procura fazer isso que você vai ver. É real. É real, não. Quer dizer, eu acho, não sei se é só comigo, mas eu acho que deve estar acontecendo com todo mundo. Não, acho que é com todo mundo. A gente não escreve mais. Por isso que eu falo que essa geração e a geração mais nova e as que vão vir, talvez muitas nem escrevam mais, sei lá, não sei. Como é que vai ser na escola? Será vai que alfabetizar porque tem que alfabetizar e depois acabou. Na escola ainda tem, mas eu vejo que eles têm muita dificuldade de escrever, né? A caligrafia como tal, na escola hoje tem caderno, mas eles escrevem muito pouco, porque tudo é na apostila. Então, assim, não tem mais. Pelo menos E tem um computador junto. E tem as outras coisas tecnológicas junto, né? É isso. Tem a atividade da minha filha que ela tem que entrar num aplicativo e fazer lá um joguinho pra ganhar uma pontuação. Um negócio de matemática lá, que é umas continhas ela faz. E é pelo aplicativo. Que legal. Hoje é tudo computador. É isso. É isso. Tudinho. Vamos, imagine daqui 20 anos como vai estar. Imagina a sua filha. Vai ter um chip já, você não precisa nem pensar se vai estar com o chip, você fala, fala pra mim tal coisa. Vai estar na cabeça, né? Black Mirror, né? Black Mirror tá na cabeça. Eu não duvido, isso vai acontecer. Exato. Os Jetsons, lembra do Pra desenho? gente era algo tão louco, os Jacksons. Não é? Hoje você olha e fala assim, você tem tudo isso já. Tem tudo isso. Só não tem carro voando. Ainda. Não, tem protótipos, mas tem. Agora, qual é a diferença entre envelhecer e amadurecer pra você? Acho que as duas caminham juntas. O envelhecer e o amadurecer. Não tem como você amadurecer sem envelhecer. Eu olho para quando eu tinha 30, 40 anos e eu vejo para hoje uma diferença brutal. Né? Tem coisas que eu me importava demais quando eu era menina e que hoje eu não tô nem aí. Porque a maturidade fez isso comigo. Então, muitas vezes, quando eu era menina,
eu tinha alguns rompantes, eu tinha algumas coisas que eu me incomodava demais. Eu vejo até pelas minhas filhas. Elas se incomodam com coisas assim que eu falava, eu já fui assim, mas eu não sou mais. Mas como é que eu vou falar para ela não ser assim? Ela tem que viver, ela tem que vivenciar, ela tem que ter as experiências dela. E quando ela tiver a minha idade, ela vai saber que isso não tem importância nenhuma na vida dela. Então eu vejo muito isso, eu consigo ver essa linha do tempo, como eu fui evoluindo nessa parte, como eu consegui ter essa maturidade. Mas mais do que a maturidade, existe uma coisa que eu ainda não conquistei, que se chama sabedoria. Essa demora um pouco mais. Ou, às vezes, até o fim da nossa vida, a gente nem consegue adquirir tudo, né? Porque é uma coisa que não dá. Tudo impossível. Não. É isso que eu ia falar, é impossível você ter sabedoria de tudo. Você pode estar com 100 anos, muita coisa você não vai saber, né? É incrível. E eu te falo isso porque quando eu fiz 40, e uma vez eu tava discutindo com a minha mãe, falando e tal, e sabe? Aí eu falei pra minha mãe, olha, eu tenho 40 anos, eu já tenho maturidade. E a minha mãe falou, olha filha, maturidade você pode ter, mas sabedoria você ainda não tem. É isso. Então é um caminho, vamos seguindo aí pra chegar nessa sabedoria, né? É isso. A sabedoria de vida. Eu acredito também que cada idade dá uma sabedoria diferente pra gente. A gente vai aprendendo, vai adquirindo coisas conforme a idade, claro, exatamente. Mas vou repetir de novo o que eu falei. Você pode ter 100 anos, você não vai saber tudo. Não! Você vai continuar aprendendo. Todo dia a gente tá aprendendo alguma coisa. Todo dia você tá aprendendo alguma coisa. Todos os dias. Sempre que acontece uma situação na tua vida, ela vem pra te ensinar alguma coisa. Ela vem para que você vivencie aquilo, para que você tenha aquela experiência, para que você tire uma conclusão e para que você saiba lidar com aquilo. Então, sempre a gente está aprendendo alguma coisa, sempre. Sempre tem alguma coisa para aprender. Exatamente. O que você diria para as mulheres que estão próximas ou que acabaram de entrar nos 40 anos e estão com aquele medo da crise dos 40 anos? Amanda, por exemplo. Eu já tô quase nessa crise, gente. Você tá longe ainda, vem. Eu tô longe, falta pouco. Olha, continua na academia. Não, isso eu não vou deixar, continua jamais. Na academia. Se cuidem. Cuidem da mente, cuidem do espiritual. Não dá pra gente falar de uma coisa só. A vida é um conjunto. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar do seu intelecto, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que querer aprender. Você não pode achar que é o fim, que você tá acabada, que a idade te limita. Nada disso. Eu não vejo limitação na minha vida para absolutamente nada. Graças a Deus, eu não tenho limitações no meu corpo e eu acho que eu posso fazer ainda muitas coisas. E tem muitas coisas que eu ainda quero realizar. Eu não acho que é o fim. Então, se as pessoas me chamam para fazer alguma coisa, eu topo. Eu vou. Eu não tenho medo. Eu não preciso de idade para querer fazer alguma coisa. Eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Então, não existe limitação por conta de idade. A limitação então, tá aqui, é né? isso que eu digo para você, que ainda não chegou aos 40 anos, né? E para você que tem 40 e vai seguir em frente ainda, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Só que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com amor, com gosto, com prazer. Quando você faz com prazer, não se torna nenhum trabalho. É gostoso e o dinheiro vem. Não é um fardo, né? Não é um fardo. Tudo aquilo que você faz que é pesado, que é chato, que é difícil, que é trabalhoso, que você reclama, tudo aquilo que você reclama, você clama novamente aquilo que você não quer, isso né? Mesmo. Não dá certo. Só intensifica o que já não tá bom. Já viu que quando você vai fazer uma coisa que você quer muito, tudo flui direitinho? Eu já percebi. Né? O universo conspira. Eu aprendi a ter um olhar para algumas coisas na minha vida quando eu começo a fazer uma coisa. E que tá difícil, tem empecilhos, não dá certo, a pessoa não responde.
eu falo, não vai dar certo aqui. Não vai, eu não vou insistir. Eu já estou vendo, estou tendo sinais de que isso daqui não vai dar certo. Então aí eu já paro. É, isso mesmo. Agora, quando eu quero fazer uma coisa que vai ser legal, a coisa flui, eu me divirto, eu dou risada, eu você faz com brinco. empolgação. É legal, sabe? Eu fico animada, eu fico feliz. Aí eu falo, olha, já deu certo aqui. Isso aqui já deu certo, esse projeto. É gostoso. Eu tô falando isso, ó, tô arrepiada. Arrepia, né? Sabe por quê? Amanhã, por exemplo... Não vou falar amanhã, vai. Depois ele corta. Eu faço um evento que chama Encontro de Milhões. E é um negócio muito legal que eu comecei a fazer sozinha e que eu comecei a reunir influenciadores da maturidade. No primeiro evento que eu fiz, eu reuni 15 influenciadores da maturidade e foi tão legal, a energia foi tão positiva, eu não tinha nem o nome do evento. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi vários influenciadores reunidos, eu falei, nossa, temos um encontro de milhões, porque se você somar quantos seguidores eu tenho com ela, aqui Verdade. milhões de pessoas, né? Aí eu registrei o nome, Encontro de Milhões, e comecei a fazer outros eventos. Aí eu fiz um segundo evento com 35 influenciadores digitais, e foi super legal. Mas foi aquele momento assim que eu me sentia realizada e feliz, não por mim, mas porque eu estava conectando pessoas. E todas essas pessoas se conectaram de uma forma tão especial que todas fizeram negócios juntas, todas conseguiram patrocínio, todas conseguiram aumentar seus seguidores nas redes sociais, todas fizeram live juntas, né? Todas se conectaram. Depois eu fiz um outro evento e aí a coisa foi crescendo e eu fui para 120 influenciadores de Caramba, só vai aumentando. Agora eu vou fazer um com um pouco menor, né? Mas com influenciadores que estão vindo, por exemplo, do Rio Grande do Sul, outra vem do Paraná, 2 vêm de Minas Gerais. Já tem um grupo lá em Brasília, tem um grupo em Minas. E todas 40 mais. Todas 40 Conectando mais. pessoas. Todas 40 Que maravilha. mais. E todo mundo se conectando, um ao outro aí. E é uma coisa assim, que quando eu faço, eu fico extremamente realizada. É trabalhoso, né? Que a gente sabe que fazer um evento é super mas aquilo que você trabalhoso. falou, é uma coisa que você gosta. Você fala, você até Não se é arrepia, trabalho, você se né? emociona. Não é um trabalho. Não, é uma coisa que eu sei que Ele eu vou dá, chegar lá e... dá trabalho, não é um trabalho. Dá trabalho, não é um exatamente. trabalho. Não é o trabalho, exato. Eu me divirto, assim, é muito gostoso. E tem um outro que eu faço, que é o Elas de Malicuia, que é um programa também, com 5 amigas que se conheceram no Encontro de Milhões. Ah, que Olha legal. só. Rendeu esse encontro, então, hein? Caramba, rende a muito. conexão foi... Tem uma das influenciadoras que foi capa do Estadão. Porque através do Encontro de Milhões. Olha, que né? legal. Então, várias coisas boas aconteceram no Encontro de Milhões. E agora vem o Elas de Malicuia, que é esse programa super bacana, com 5 amigas conversando sobre o universo feminino, falando um monte de coisa. Uma delícia também. Parabéns. Que maravilha. Muita Agora sorte pra sim. vocês. Obrigada. O que uma mulher madura deveria ouvir? Não tenha medo da idade. Eu repito isso. Não tenha medo da sua idade. A sua idade, ela não pode ser um empecilho para que você realize as suas coisas, para que você realize os seus projetos. Deixa a vida fluir. Normalmente. Vai conquistando, mas também faça movimento. Não dá pra gente ficar Parada. sentada no sofá esperando a vida acontecer e ficar se lamentando. Começa a se movimentar. Porque é muito fácil a gente sentar no sofá e ficar, ó vida, ó céus, só comigo. Só reclamar, Só aquilo que a gente comigo falou, só acontece reclama. isso. Por Só quê? intensifica o que tá ruim. Então não, a vida tem que ter movimento. Não adianta só você ficar lá se lamentando. Você tem que fazer as coisas acontecerem. É isso. Completa uma frase pra mim. Ser uma mulher de 40 a mais é... Ser tudo aquilo que eu quero ser. Me realizar. Quando eu era menina, eu queria ser tudo aquilo que eu sou hoje. Eu queria ser apresentadora, eu queria falar no microfone, eu queria desfilar, eu queria usar roupa, eu queria usar maquiagem, eu queria ensinar a fazer o cabelo, eu queria tudo isso que eu faço hoje, eu queria ser modelo. Eu me realizo hoje no meu Mulheres de 40. Então, ser mulher
de 40 a mais, é ser tudo aquilo que você quiser ser, e é possível você fazer as suas coisas e se realizar depois dos 40 anos. É isso, gente. Porque, afinal de contas, toda mulher pode. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Mulheres podem. Mulheres podem. Estamos aqui, podendo, inclusive. É isso aí. E tentando fazer a diferença também, né, pra todo mundo. Né, um bate-papo desse, falando um pouco mais da experiência, de como é ser uma mulher 40 a mais. Então, é sobre isso. Nós estamos o tempo todo inspirando outras pessoas. Nós somos influenciadoras, independente do número de seguidores que tenhamos ou não. Todos nós estamos inspirando alguém de alguma maneira. Mesmo não estando nas redes sociais. Mesmo não estando nas redes sociais. Sim. Você Só compra. às vezes entre amigos. Sim, dependendo entre do amigo, você inspira aquele amigo. Você tá no meio de pessoas, aí você tá conversando, porque eu fui na minha médica e ela é uma ginecologista muito boa, como é a Ana. Aí fala assim, você pode me indicar a sua ginecologista? Posso, eu vou te indicar a Ana. Ela é minha amiga, tal. Então, assim, nós estamos inspirando, nós estamos trocando a todo momento. E estamos nos espelhando muitas vezes nos outros. Então, nós temos, principalmente eu, tenho uma responsabilidade muito grande com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu indico. E eu tenho esse cuidado também de falar sobre aquilo que eu acredito. Eu não falo sobre aquilo que eu não gosto, por exemplo. Sim, e esse é o certo, né? O influenciador, ele deveria agir e fazer exatamente isso. Falar o que é teoricamente correto, né? Falar daquilo que ele gosta, sem mentir, sem ter nada por trás, enfim. Porque é isso que você faz, você influencia pessoas. Eu tenho uma reputação. Você vai influenciar da melhor forma possível, né? Eu não posso indicar aquilo que eu não acredito. Sim. E eu já falei não muitas vezes. Porque eu falei, não, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu não gosto. Eu não gosto, não é legal. Por que eu vou indicar uma coisa que eu não gosto? Sabe? O que não me faz bem. Então, muitas vezes eu declino. É isso. Agora, para quem quer conhecer um pouco melhor sobre você e quiser saber um pouco mais da rede Mulheres 40 a mais, aonde que a gente encontra? No @mulheresg40, tem que escrever 40 por extenso, lá no Instagram. Eu tenho uma presença também no TikTok. Eu tenho um canal no YouTube, ele tá meio adormecidinho, mas ele tá lá. Meu canal do YouTube, o Mulheres de 40, tem umas entrevistas interessantes que eu fiz alguns anos atrás. Eu também estou no Facebook, tem muita gente que ainda tem Facebook, eu também estou por lá. E é isso, e procuro interagir com as minhas seguidoras, elas mandam mensagem, eu respondo a elas, é sempre uma troca muito boa. Então eu vou ficar muito feliz de receber essas nossas amigas aí do Mulheres Pod lá no Mulheres de 40. Com certeza. Continue assim. Obrigada. Simpática, linda, inteligente, Obrigada. Influenciando cada dia mais pessoas, viu? Você é um exemplo, um excelente exemplo. Eu agradeço. Maravilhoso. Muito Se feliz. todas as mulheres 40 a mais seguissem aí esse caminho, imagina, a gente já tá... A mulherada aí de 40 a mais já tá maravilhosa, fantástica. Eu que agradeço. Eu acredito que vocês, mulheres 40, estão fantásticas. É que tem umas que estão, às vezes, meio perdidas, mas aí tem nós aqui, ó. Pra uma achar o conversa caminho. dessa aqui pra tentar ajudar Pra vocês. dar uma chacoalhada. Exato. Tem a Vanessa lá, que vocês podem seguir ela, e ela Isso. pode ajudar vocês da melhor forma possível. Não é isso, Vanessa? Obrigada, Parabéns viu, pelo programa, Obrigada. são ótimas entrevistadoras, fazem boas perguntas, fiquei muito feliz, acho que falei de coisas aqui que eu nunca havia falado com vocês, então parabéns e muito sucesso para Obrigada. vocês. Obrigada E por que a você gente ter possa vindo. sempre se apoiar, Com certeza. porque isso é uma coisa importante, Eu que a gente sempre tem que falo trabalhar, né? De mulheres apoiando as outras, isso ainda, para mim, não é uma realidade. Não. Não é. Infelizmente. Não é. Não é. Mas a gente pode conquistar. Opa. Mulheres não precisam Competir. competir, concorrer umas com as outras. Não, pelo contrário, a união é que faz a força. E eu acho que é Exatamente. isso, é para esse caminho que a gente deveria lutar cada vez mais. Mas ainda falta um pouco essa consciência. Falta muito. Muitas mulheres ainda não entenderam que quando elas estiverem juntas, elas são maiores. Enquanto elas estão pensando nessa questão da concorrência, da competição, elas estão perdendo. Isso é o encontro de milhões que eu falei para vocês. As mulheres que estão lá entenderam que elas podem se ajudar e que juntas, fazendo parcerias, elas crescem.
Maravilhoso. E eu falo isso muito aqui, vou até bater uma palma pra ela. Aê! Eu bato palma pra vocês. Vanessa, obrigada. Ai, obrigada a vocês. Obrigada por falar um pouco aqui da sua história. Foi maravilhoso esse bate-papo. Adorei. E aí vocês de casa, espero que vocês tenham gostado também, assim como nós. Então não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar esse episódio incrível. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.